Olá, sejam todos bem-vindos. Esta é a aula 8 do curso de Introdução à Teoria dos Anéis e a gente vai falar hoje sobre o Teorema Chinês dos Restos, certo? Esse Teorema Chinês dos Restos ele é bem similar ao que a gente tinha para a aritmética dos inteiros. Na verdade, a gente vai aqui meio que generalizar a ideia que a gente tinha lá para a aritmética dos inteiros. Só que o teorema, da forma que ele é apresentado, ele, como generalização do teorema chinês dos restos para números inteiros, ele vai ser pouco interessante quando a gente for fazer exercícios ou operações com ele. O que vai ser mais importante é um corolário, na verdade, desse teorema. Na verdade, em alguns livros, esse corolário que eu vou mostrar, ele aparece até com o nome de teorema chinês do resto, e o outro fica só, a generalização dos inteiros fica só como sendo uma espécie de lema ou proposição para poder demonstrar ele, certo? Agora o corolário vai ser interessante porque a gente vai ver uma forma explícita de como é aplicado o teorema do isomorfismo que a gente viu da aula passada, certo? Então, vamos lá começar a aula então, certo? Sim, e lembrando que essas aulas vão ter um mínimo de adição, né? Então, ou seja, já vão me desculpando aí por qualquer pigarro, por qualquer tosse ou alguma parada para eu me hidratar. Valeu, pessoal. Então, vamos começar. Bem, primeiro a gente vai ter que começar com a ideia de ideais coprimos, né? Vamos definir o que são ideais coprimos, ver alguns exemplos, certo? Bem, e a menos dimensão contrária, A sempre vai denotar um anel comutativo com identidade. Então, todos os anéis dessa aula de hoje vão ser comutativos e com identidade. Beleza? Então, vamos lá. Sejam I e J ideais em A, diremos que esses ideais I e J são coprimos quando o ideal soma deles dois dá o anel todo. Certo? Então, dois ideais são coprimos quando o ideal soma deles dois dá o anel todo. Beleza? Vamos ver alguns exemplos de ideais coprimos. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Bem, se A e B são dois números inteiros cujo MDC entre eles é 1, certo? Então, o ideal gerado por A e o ideal gerado por B são coprimos, né? Então, você vê que esse primeiro exemplo aqui, a gente já dá para notar que a definição de ideal coprimo, ele generaliza a ideia de números coprimos lá para inteiro, né? Veja, porque quando é que dois números são coprimos? Quando o MDC é 1. Então, aqui a gente meio que generaliza como? Bem, a gente não pode, no anel, a gente não está tratando de elementos coprimos, e sim de ideais coprimos. Mas a gente já viu em outras aulas que se eu tenho dois elementos no anel, a gente pode enxergar esses dois elementos como ideais se a gente tomar todos os múltiplos dele, né? Então, todos os múltiplos dele, que é o ideal gerado por ele, é um ideal, né? Beleza? Então, vamos lá. Se dois números inteiros são coprimos, então os ideais gerados por eles também são ideais coprimos. Beleza? Então, vamos mostrar. Como é que a gente mostra? Bem, passando desse primeiro fato aqui, né? Se o MDC entre A e B é 1, então o que acontece? Muito bem, você deve se lembrar lá da identidade de Bezout, que se dois números inteiros são coprimos, ou seja, se o MDC deles é 1, existe uma combinação deles, né? Existe uma combinação de múltiplos inteiros dele, resultando em 1, ou seja, existe um x e um y inteiro, tal que ax mais by é igual a 1. E aí é caixão e vela preta, né? Por que já matou agora? Bem, porque olha como é que você escreveu 1. Você escreveu 1 como sendo um múltiplo de A mais um múltiplo de B. Então, ou seja, o 1 está no ideal soma gerado por A mais gerado por B. Então, está na soma desses dois ideais. Bem, e o 1 está no ideal, está nesse ideal, significa que esse ideal é o anel todo. Né? Se lembra de observações que a gente fez em aula passada? O 1 está no ideal somente se esse ideal é o anel todo. Beleza? Então, meio que generaliza ideais coprimos, meio que generaliza também a ideia de
elementos coprimos, certo? Então vamos para um exemplo mais interessante e mais abstrato, um anel qualquer e com ideais específicos, né? Então, ó, sejam MN ideais maximais distintos, certo? Ideais maximais distintos em A. Bem, aí a gente sempre pode tomar ideais maximais, né? Mas pega dois ideais maximais distintos, certo? Então, M e N são ideais coprimos, ou seja, a soma, o ideal soma de M mais N dá o anel todo, beleza? Como é que eu mostro isso? Bem, mostra bem rapidinho. Por que eu vou mostrar bem rapidinho? Porque se M é diferente de N, então a gente tem essa seguinte cadeia de ideais, né? M contido estritamente, a gente já vai especificar porque é contido estritamente, em M mais N, e contido em A, né? Porque M mais N é ideal. Também é exercício que a gente deixou lá, que a soma de dois ideais é ideais, então isso aí a gente já está assumindo. Por que essa inclusão aqui é estrita? Certo? Bem, se M é diferente de N, então tem elementos em N que não estão em M, né? Então, ou seja, existe pelo menos um elemento que está em N e que esse elemento não está em M, certo? E aí esse ideal aqui, né, o ideal soma, então, ou seja, aqui eu sempre escrevo elementos da forma um elemento de M mais um elemento de N, né? Então aqui eu posso pegar o Nzinho que não está em M e considerar o elemento 0 mais Nzinho. Então 0 mais Nzinho é um elemento que vai estar aqui, mas não está aqui, né? Porque esse Nzinho não está lá. Então você tem uma cadeia estrita desses ideais, né? De ideais. E olha só como é que ficou. Você acabou de acochambrar, então, um ideal que contém propriamente um ideal maximal, né? Você pegou um ideal aqui que contém propriamente o ideal maximal. Então você acochambrou um ideal entre o maximal e o anel todo, mas você já sabe que ele não é o maximal. Então obriga a esse ideal soma ser o anel todo. Beleza? Então, se dois ideais, se A possui dois ideais maximais distintos, então esses ideais maximais são coprimos. Bem, com isso a gente já consegue... não, desculpa. Vamos ver um lemazinho aqui antes, uma coisa bastante interessante. E que se dois ideais são coprimos, então a interseção desses ideais coincide com o ideal produto, né? O ideal produto, como a gente já viu em aulas passadas também, deixei como exercício para mostrar que o produto de ideais é ideal, né? Então, se I e J são ideais coprimos, então a interseção coincide com o produto desses ideais. Beleza? Beleza? Então vamos demonstrar isso aí. Bem, a demonstração disso é dupla inclusão, né? A gente vai pegar esse conjunto e mostrar que está contido nesse, e depois pegar esse conjunto e mostrar que está contido nesse daqui. Beleza? Então vamos fazer essas inclusões aí. Bem, para tanto eu vou fazer primeiro a inclusão de que o ideal produto está contido na interseção. Essa é mais simples. Por que é mais simples? Bem, porque se você pegar um elemento que está no produto, você se lembre como é que escreve esse elemento, né? Se esse elemento está no produto ideal, então ele é a soma de produtos, né? Dessa forma, né? Ela é uma soma finita de parcelas de produtos dessa forma, onde essa primeira parcela vem do ideal I e essa segunda parcela vem do ideal J, certo? Então aqui, veja bem, eu estou somando um cara de I, eu estou fazendo o produto de um cara de I com um cara de J, depois somando o produto com o cara de I, cara de J, produto com um elemento de I, elemento de J. Beleza? Então veja bem, por um lado, note que esse carinha aqui, ele está em I, né? Esse elemento todinho aqui, ele está em I. Por que ele está em I? Esse x1 está em I, certo? Multiplicado por qualquer elemento. Então, pela lei de absorção, faz com que essa parcela toda esteja em I, certo? E depois essa segunda parcela. Essa segunda parcela, a primeira
entrada aqui da multiplicação, ela está em I. E está sendo multiplicado por alguma coisa que está em J. Então, pela lei de absorção, toda essa parcela aqui está em I. E assim ocorre com todas as parcelas. Então, esse Azinho está em I. Mas, por outro lado, essa parcela Y aqui desse produto está em J. Multiplicado por qualquer coisa do anel, faz esse produto todinho cair em J. Certo? Então, ficou pela lei de absorção, esse elemento aqui está em J. Mesma coisa para esse lado. Esse cara está em J, esse cara está no anel. Então, a multiplicação disso aqui tudo está em J. Então, esse A também é soma de parcelas de elementos que estão em J. Então, esse Azinho também está em J. Beleza, pessoal? Então, fica bem tranquilo de ver que A está na interseção de I mais J. E a gente acabou de mostrar que o produto de I por J está contido na interseção. Certo? E agora, a gente vai fazer a inclusão contrária. A inclusão contrária, a gente não vai precisar nem pegar elementos assim dessa forma. Ela vai de uma forma mais rápida, certo? Por outro lado, considera a interseção, certo? Como a gente sabe que a interseção é um ideal, então, essa interseção eu posso enxergar ela como sendo a interseção vezes o anel todo, né? Porque se você pegar elementos dessa forma, não vai mudar nada, porque esse cara é ideal, então vai absorver todo mundo para aqui para dentro, né? Multiplicar por carinhas de A aqui vai absorver todo mundo para esse ideal. Então não mexi nada. Mas a gente está na hipótese de que I e J são ideais coprimos. Então eu posso reescrever esse A como sendo I mais J, né? E depois disso aqui, a gente pode reescrever isso como sendo a interseção vezes I mais a interseção vezes J. Beleza? Mas se lembre que a interseção é um subconjunto de J, né? I interseção J é um subconjunto de J. E I interseção J também é um subconjunto de I. Então, eu posso trocar esses subconjuntos aqui e, com certeza, essa soma vai estar contida em J vezes I e em I vezes J. Bem, mas não se esqueça que o anel aqui é comutativo. Então, I vezes J é a mesma coisa de J vezes I. Então, isso aí vai ficar só I vezes J. Beleza? Então, a interseção agora está contida no produto. E a gente mostrou que esses conjuntos são iguais, claro, se esses ideais são coprimos. Agora, tente uma coisa aqui, certo? Eles são iguais se os ideais são coprimos. Mas olha a primeira parte que a gente demonstrou. Veja que a primeira parte que a gente demonstrou, a gente não precisou mostrar que esses ideais tinham que ser coprimos. Então, ou seja, essa inclusão aqui, né, essa inclusão de que o produto está contido na interseção, a gente sempre tem ela, né, independente do ideal ser coprimo ou não. Beleza? Então, essa inclusão a gente tem sempre. Agora, se os ideais são coprimos, aí vale a igualdade. Beleza, pessoal? Então, vamos ao teorema chinês dos restos, certo? Então, o que é que diz o teorema chinês dos restos? Sejam I1, I2 até IN ideais em A, tais que I mais IJ dá o anel todo para todo I diferente de J. Ou seja, esses ideais aí, eles são 2 a 2 coprimos, né? Então, sempre que eu pegar 2 a 2, eles vão dar só coprimos, né? 2 a 2, claro, para índices diferentes, né? Então, 2 a 2 coprimos. Então, pegue dois ideais, pega uma coleção de ideais aí, 2 a 2 coprimos. Beleza? Então, se dados B1 até Bn em A, quaisquer, né? Dados quaisquer B1 até Bn em A, então, dados B1 até Bn em A, existe um X em A, tal que X, a classe do X bar, a classe do X com relação ao ideal I, é igual à classe de cada BI desse com relação ao ideal I, para cada I de 1 até N. Certo? Então, ou seja, dados esses Bs quaisquer, certo? Existe um X em A,
tal que x barra 1, a gente vai explicar mais direitinho do que é esse 1 aqui, x barra 1 tem a mesma classe do B1 barra 1, certo? Ou seja, a classe do x segundo esse ideal 1 é a mesma classe desse B1 segundo também esse ideal 1, beleza? Então, ou seja, isso aqui é um sistema de equações de congruência, né? De equações de congruência, e esse sistema aqui ele tem uma solução. Então, para quaisquer B, esse sistema tem uma solução. E mais ainda, essa solução é única, módulo ideal, produto de todos esses ideais, né? Produto ou interseção, que a gente viu que eles são iguais, produto, se eles são 2 a 2 coprimos, então a interseção coincide com o produto. Então, ela é única, o módulo esse ideal. O que significa módulo esse ideal? Em outras palavras, se tiver outra solução para esse sistema aqui, ela tem a mesma classe de equivalência segundo esse ideal aqui, interseção. Beleza? Então vamos ver. Então esse sistema de solução, esse sistema de equações, ele tem solução única, módulo esse ideal aqui. Então, ou seja, se existir uma outra solução para isso aqui, então a classe de equivalência dessa solução que você tinha com essa solução que a gente já tem segundo esse ideal aqui, eles são a mesma, certo? Então vamos só dar uma explicação de o que é esse izinho aqui em cima. Perceba bem porque aqui esse izinho a gente botou aqui nesse barra, porque aqui tem, para cada ideal desse, eu gero classes de equivalência diferentes, né? Porque esses ideais não necessariamente são iguais. Então, para cada ideal desse, se lembre que para cada ideal a gente tem uma relação de equivalência lá, que é um elemento menos os outros, está nesse ideal, e tem um conjunto de equivalência, o conjunto quociente, que é o anel quociente, segundo esse ideal, né? Então, esse índice I aqui vai dizer que eu estou no ideal I, certo? Por exemplo, se eu estiver no índice 1, estou dizendo que eu estou tomando o anel quociente de A quocientado por I1. Se eu estou no índice 3, eu estou dizendo que eu estou tomando o ideal A quocientado pelo I3. E se eu estou no índice I, eu estou dizendo que eu estou tomando as classes de equivalência segundo o ideal A quocientado por I. Beleza? Então aqui a gente tem um sistema de congruências, cada um no seu respectivo ideal. E o interessante disso aqui é que existe esse xzinho. Perceba que todos os que fazem a mesma classe é só um elemento, né? Você tem um que representa um elemento que joga tudinho para cá. E ele é único, né? Único no sentido de congruência. Ele é único a menos de classe de equivalência com esse ideal todo aqui, né? Beleza? Então vamos demonstrar esse teorema, certo? Então vamos à demonstração desse teorema. Bem, a demonstração vai se dar por indução sobre esse n, certo? Então a gente vai ter que pegar o caso inicial, V equivale para o caso inicial e provar que vale para um n qualquer. Beleza? Então vamos ao caso inicial. Vamos pegar n igual a 2, né? N igual a 2. Por que eu não peguei n igual a 1 aqui no caso inicial? Porque aqui a gente está falando da hipótese desses ideais serem coprimos. Então isso só faz sentido para n começando para 2. Né? Não existe só um ideal ser coprimo, né? Tem que ter pelo menos 2 ideais. Então o caso inicial aqui da nossa indução é com n igual a 2. Né? E com n igual a 2, o que a gente quer mostrar? Bem, com n igual a 2, a gente quer mostrar que existe um x em A, tal que esse sistema aqui ele tem solução. Solução sob que condições? Sob a condição de I1 mais I2 ser o anel todo, né? Que I1 mais I2 ser coprimo. Beleza? Então, ó, aqui já dá para fazer, como está mais concreto, já dá para ver. Aqui é a classe de equivalência sobre I1, aqui é a classe de equivalência sobre I2. Beleza? E aqui eu tenho que I1 mais I2, eles dão o anel todo, né? Porque são coprimos, certo? Então, dado esses B's, a gente tem que arrumar esse X, né? Então, para n igual a 2, a gente tem que arrumar esse X aqui, né? Que satisfaça essa congruência aqui,
sob a condição de que 1 mais I2 é o anel todo, certo? Bem, mas se 1 mais I2 é o anel todo, então eu posso escrever 1 como sendo A1 mais A2, com esse A1 vindo de I1 e esse A2 vindo de I2. Beleza? Então vamos dar mais um passo aqui sobre isso aqui, né? Então veja só, a gente arrumou uma outra forma de escrever o 1, né? Então veja só, por outro lado, observe que o B1 menos B2, eu posso escrever ele sendo B1 menos B2 vezes o 1, certo? E o 1 a gente não tem uma outra cara para ele? Então vamos reescrever essa outra cara para 1. Esse 1 eu posso escrever ele como sendo A1 mais A2, certo? Então fazendo só a distributividade aqui entre esse B1 e B1 entre esse B2 menos B1 e essa soma aqui, a gente fica que A1, isso aqui vai ser igual a 1 B2 menos B1 a 2 B2 menos B1. Beleza? E aí eu vou só dar uma rearrumada. Como é que eu vou rearrumar? Então eu vou rearrumar maliciosamente dessa forma, né? Ou seja, eu vou trazer esse elemento para cá, mas ele devia vir com menos. Aí o que que eu fiz para ele não vir com menos? Troquei aqui o simétrico aqui dentro, né? Então ficou aqui B1 menos B2, o A2, e esse lado aqui eu só joguei o B1 para cá. Beleza? Então, atentem a essa expressão aqui, certo? Então, vê só. Vou até botar ela aqui de novo para a gente olhar, certo? Então, com isso aqui, a gente arruma uma solução já para aquele sistema 2. Por que que a gente arruma uma solução para aquele sistema 2? Se a gente pôr x igual a esse elemento aqui, né, que é igual a esse, né? Se a gente pôr x dessa forma, o x satisfaz lá todas as equações. Por que que o x satisfaz lá todas as equações? Porque, vê só. Quando eu fizer x menos b1, o que é que vai acontecer? Quando eu fizer x menos b1, olha para esse lado de cá. Quando eu tirar b1 daqui, vai restar só quem? A1 vezes b2 menos b1. Onde é que está 1? Se lembre que A1 ele está em I1. Né? Se ele está em I1 multiplicado por qualquer coisa que está no anel, então o resultado desse produto aqui ele tem que cair em I1. Então veja bem o que é que aconteceu. O x1, esse x aqui que a gente definiu, menos o b1, pertenceu a I. Se o x menos b1 pertenceu a I1, significa que o x está relacionado com o b1 segundo esse ideal I1. Né? E se eles estão relacionados, pela propriedade de classe de equivalência, eles têm a mesma classe de equivalência. Né? Dois elementos são relacionados somente se eles têm a mesma classe de equivalência e aqui sobre o ideal I1. Beleza? Mesma coisa vai ser para o B2. Quanto é que vai ficar x menos B2? Bem, x menos B2, se você olhar para essa expressão aqui, ó, tira o B2, vai ficar só quem? A2, B1 menos B2. A2 está em I2. B1 menos B2 está no anel. Então, a multiplicação de um elemento que está no ideal vezes qualquer elemento que está no anel cai nesse ideal I2. Beleza? Então, vê só. Você acabou de ver aqui que x menos B2 ele pertence a esse ideal I2. Então, o x está relacionado com B2 segundo esse ideal I2. E se eles estão relacionados, significa que eles têm a mesma classe de equivalência. Certo? Então, a gente arrumou uma solução para o sistema 1 e o caso inicial aqui está verificado. Né? Porque se n é igual a 2, a gente consegue uma solução. Beleza? Achou que o caso inicial ia ser fácil? Não foi tão fácil não. Bem, mas não se assombre não. Esse resultado realmente é um dos menos intuitivos aqui do curso, né? Ele é bem muita conta, ele é muito técnico e ele é muito técnico mesmo, muita conta e você tem que enxergar as coisas aqui. Então esse é pouco intuitivo, é um dos resultados eu acho que menos intuitivo daqui, que a gente construir essas soluções aí não são fáceis, certo? Mas aí a gente já construiu. Então não se perca de novo não, vai ser complicado, mas não se perca não.
A gente só fez o caso inicial, certo? Então a gente tem que fazer agora o caso geral, né? O caso para N. Então suponha que o resultado é válido para N-1 e vamos mostrar que o resultado é válido para N. Beleza? Então vamos lá. Bem, então antes de tudo, considere esse ideal J aí. Como é que eu vou considerar esse ideal J? O produtório dos ideais I de 2 até N. Então o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o produtório de todos os ideais que tem lá, só estou tirando o ideal I1, certo? E se lembre que, como eles são 2 a 2 coprimos, então esse ideal produto coincide com o ideal interseção. Então veja só, esse J eu estou fazendo o produto de todos, ou a interseção de todos, menos o I1, beleza? Estou tirando o I1 e fazendo essa interseção, ou esse produto, ou interseção ao produto. Então veja bem, olha o que tem de interessante com esse IJ, ou com esse ideal J. Afirmação, esse ideal J é coprimo com o ideal I1 que você tirou ali de todos. Beleza? Vamos ver que isso aí é verdade. Vamos ver que esses dois ideais são coprimos. E por que a ideia de mostrar que esses dois ideais são coprimos? Bem, porque se esses ideais forem coprimos, aí a gente volta para o caso inicial. Você tem dois ideais coprimos, então você consegue uma solução para aquele sistema lá. E lembre, consegue aquela solução para qualquer sistema, para qualquer B, né? Uma solução para aquele sistema, para qualquer B, né? Então é isso que a gente vai usar. Mas primeiro vamos ver que de fato eles são coprimos, né? Então vamos lá, vamos mostrar que eles são coprimos. Bem, para mostrar que eles são coprimos, eu vou ter que mostrar que o 1 está nesse ideal aqui, né? Então vamos se virar para mostrar que o 1 está nesse ideal. Bem, de fato, certo? Como esses ideais são 2 a 2 coprimos, então para cada I de 2 até N, existe um elemento que está nesse I1, e aí como é para cada I, eu vou indexar esse elemento por A1I, né, para definir que ele vem, que é um elemento aqui, para cada I, ele tem um cara que vem de I1, e para cada I tem um cara que vem de AI, tal que a soma desses dois aqui são 1, porque esses ideais são 2 a 2 coprimos, beleza? Então se a soma deles já é isso, o produto deles repetidas vezes, né, de n de igual a 2, com i de igual de 2, desculpa, com i igual a 2 até n, então se eu fizesse repetir esse produto aqui, esse tanto de vezes aqui, continua sendo 1. Beleza? Então estamos quase lá. A gente já botou 1 como sendo produtório de alguém, né? Então a gente tem que fazer aparecer outra parcela aqui somando, porque a ideia é fazer a soma disso aqui. Bem, se eu somar produtos desse AI, né, produtos desse AI com n de 2 até n, eu garanto que esse elemento que aparece aqui vai estar em J, né? Então a ideia é somar alguma coisa que aparece em J. Então maliciosamente eu dou um pulo do gato dessa forma e já reassociei aqui, né? O que é que eu fiz? Somei 0 aqui, mas como é que eu somei 0? Eu somei 0 somando um produto de caras desses AIs aqui, que está em cada ideal de 2 até n, fazendo o produto deles, e tirando ao mesmo tempo essa parcela, né? Então uma coisa eu já quase que matei. Por que eu quase que matei? Esse carinha aqui já está nesse ideal J, né? Porque ele é o produto de isso é o produto de elementos que de 1 até de elementos que estão no ideal I2 até o ideal IN. Então, esse aqui já está no J, só falta verificar que esse produto aqui ele esteja nesse ideal I1, beleza? Mas como é que a gente vai justificar isso? Bem, perceba uma coisa. Note que para todo n de 2 até n, a classe de equivalência de A1i mais AI sobre o ideal I1 é a mesma classe de equivalência do AI sobre esse ideal I1. Por quê? Porque se você fizer esse elemento menos esse daqui, só vai restar o A1i, e o A1i já está em I. Então, se esse elemento menos esse está em I,
significa que eles estão relacionados e a classe deles vão ser iguais, né? E se a classe deles vão ser iguais, o produto desses elementos aí vão ficar tendo a mesma classe. Então, ó, o produto de todos esses elementos tem a mesma classe segundo o ideal I. Se segundo o ideal I esses caras têm a mesma classe, então significa que um menos o outro tem que estar no ideal I1. Então, ou seja, esse elemento menos esse elemento está no ideal I1. Então, você acabou de reescrever o 1 como sendo uma parcela que está em I, mais outra parcela que está nesse ideal J. Então, o 1 pertence a esse ideal I1 mais J, e eles dois são coprimos. Beleza? Sabendo que esses ideais são coprimos, então a gente volta ao caso inicial lá desse teorema, e que a gente já fez, e que já mostrou que é verdade, que se eu tiver dois ideais coprimos, então existe uma solução para um sistema de congruência para qualquer B lá, vai ter para qualquer B1 e B2 vai ter lá uma solução para o sistema de equivalência, né, para esse sistema de equivalência. Só que aqui, para eu construir a solução que eu quero, como é para qualquer B1 e B2, eu vou tomar B1 e B2 estratégicos, né? No caso aqui eu vou tomar B1 como sendo 1 e B2 como sendo 0, né? Então isso aqui, então pelo caso inicial, existe um Y1, tal que esse sistema aqui, ele tem solução, né? Esse Y1 satisfaz isso daqui, beleza? Isso é o caso inicial. Só que a diferença aqui do caso inicial é que eu estou tomando B1 e B2 específicos para construir a solução, beleza? Bem, então vamos dar uma traduzida aqui mais ou menos. Bem, como esse ideal J é o produtório e é a mesma coisa da interseção de todos os ideais, isso significa que o Y1 tem a mesma classe segundo o ideal 1 que 1, e o Y1 tem a mesma classe do ideal do 0 sobre qualquer índice aqui, sobre qualquer classe que não seja o índice 1, né? Então é congruente. Isso aqui tem a mesma classe em I2, tem a mesma classe no barra 1, no barra 2, no barra 3, no barra 4 e assim por diante até barra N, certo? E se isso aqui acontece, significa que esse elemento está relacionado com esse, ou esse elemento está relacionado com esse sobre o ideal 1, e esse elemento está relacionado com esse sobre qualquer ideal que não seja o ideal I1. Então, ou seja, se eles estão relacionados, um menos o outro está no seu respectivo ideal, né? Então, o Y1 menos 1 está no ideal I1, e o Y1 ele vai estar em qualquer ideal que não seja um ideal com índice 1. Não é porque esse menos esse dá só o Y1, então acontece isso. Beleza? Então, se eu tomar J como sendo aquele ideal, eu construo esse Y1, né? Se eu pegar J como sendo aquele ideal, eu construo o Y1 que satisfaz essas coisas aqui. Beleza? Então, vamos fazer a mesma coisa, só que para o ideal I2, né? Ou seja, eu vou pegar o ideal I2, e quem vai ser o ideal J agora? Vai ser o produto de todos os ideais que não tem o índice 2, né? Então, ou seja, vai ser o I1, I3, I4 e assim por diante até o IN, beleza? E se eu fizer isso, eu vou arrumar o I2 com esse novo ideal J, vão ser coprimos, fazendo a mesma coisa lá que a gente fez para o I1, e então a gente vai arrumar o Y2 que satisfaz essa mesma coisa aqui, só que o índice aqui vai ser 2, beleza? Então, ou seja, se a gente fizer esse mesmo argumento trocando I1 por I2, a gente vai obter um Y2 que satisfaz isso aqui, né? E satisfazer isso aqui significa que o Y2 menos 1 está em I2 e que esse Y2 vai estar em qualquer outro ideal que não tenha um índice igual a 2. Beleza? Sacou mais ou menos agora o que é que vai fazer? Se sacou, a gente vai fazer isso para cada ideal. Então, repetindo esse processo para todos os ideais, né, para o resto dos ideais, aplicando esse argumento para os demais ideais, a gente consegue YJs em A, né, tais que o YJ
a classe J do YJ tem a mesma classe do 1J, e a classe do YJ segundo I tem a mesma classe do 0 segundo I, sempre que esse índice for diferente de J, né? Então, ou seja, a gente criou todos esses YJ, né, de modo que YJ menos 1 está no ideal IJ, certo? E o YJ, ele está em qualquer ideal II que não tenha o índice J, beleza? Então, esses elementos aqui que a gente criou é que vai dar origem à solução para todo o sistema lá, beleza? Então, eu vou até reescrevê-la aqui em cima de novo. Então, ou seja, o Y1 e o YJ menos 1 está em IJ e o YJ pertence a II sempre que o índice for diferente, certo? Vou até botar ele aqui em cima porque a gente vai precisar de olhar para ele para poder construir a solução, certo? Então, dados, agora eu vou para a solução geral, né? Que independe agora, aquelas foram soluções particulares que a gente tinha, então agora a gente vai construir uma solução geral. Se a gente pegar qualquer B1, B2 até Bn em A e pôr x como sendo uma combinação não qualquer agora, né? Uma combinação exatamente desses YA que a gente construiu e esses B's, né? Fiz escrever ele dessa forma, B1Y1, B2Y2 até o BNYN, a gente tem um resultado. Ou seja, isso aqui é a solução para aquele sistema lá que a gente tinha do início, beleza? E vamos ver que de fato isso é solução. Como é que a gente vê que isso é solução? Bem, eu tenho que pegar o x menos um BJ qualquer desses aqui, né? E mostrar que esse cara aqui, ele está em YJ, né? Porque se ele tiver em YJ, significa que o x está relacionado com BJ, então, ou seja, para qualquer J, né? Porque a gente pegou um J aqui qualquer. Então, se o x está relacionado com BJ, a classe do x segundo o ideal IJ tem a mesma classe do BJ segundo o ideal IJ, e aí a gente tem a solução lá, né? Então, vamos dar uma olhada quem é para um BJ desse qualquer. Para um BJ desse qualquer, quem é x menos BJ? Bem, x menos BJ é todo esse elemento aqui, só que aqui no meio, aqui na parcela J dessa soma, aparece um BJ. Beleza? E se aparece um BJ aqui e um BJ aqui, a gente pode pôr em evidência. Então, só mais um passo, a gente tem aqui que essa soma dessa forma, e lá na parcela J ficou YJ menos 1. Beleza? E aí é caixão e vela preta. Por que é caixão e vela preta? Porque veja onde é que está esse Y1. Esse Y1 tem um índice J? Não, esse índice 1 tem um índice 1. Se ele não tem um índice J, ele está... Se ele não tem um índice J, ele está em qualquer... desculpa, se ele tem um índice 1, ele tem... Opa, desculpa, recapitula. Momento, respira, vê só. Até eu me bananei aqui. Esse cara aqui tem um índice 1, né? Se ele tem um índice 1, ele não tem esse índice J aqui, né? Se ele não tem um índice J, então ele pertence ao IJ, não é? Porque índice diferente, ele está em qualquer ideal, que não tenha o mesmo índice que ele, né? Então, esse cara aqui está em qualquer ideal que não tenha o índice 1. J não tem o índice 1. Então, esse cara aqui está no ideal IJ. Beleza? Então, se esse cara está no ideal IJ, quando eu multiplicar por qualquer elemento do anel, então isso aqui vai cair em IJ. Beleza? É o que diz essa primeira expressão aqui. Se esses caras não tem os mesmos índices, ele está em qualquer ideal que não tenha o mesmo índice que ele, né? Então, vamos para esse Y2, né? Então, vê só, esse Y2, ele não tem esse Y2, ele está em qualquer ideal que não tenha o índice 2, né? Então, ele está no I3, ele está no I1, no I2, opa, desculpa, não, I2, né? Já foi, deu errado. Então, esse Y2, ele está em I1, I3, I4, IJ também e IN, né? Porque esse produto, ele está em todos, né? Está em todos que não tem o mesmo índice.
Então, se ele tá em todos que não tem o mesmo índice, ele também está no IJ, porque ele não tem o índice, porque o J não tem o índice 2, beleza? Então esse cara aqui está em YJ. Então se ele está em YJ, o produto desse cara tudinho aqui está em YJ. Então essas duas parcelas estão em YJ. Então vamos recapitular então. A gente está usando esse pedaço aqui. Que se o cara não tem o mesmo índice, ele está em qualquer, o cara está em qualquer ideal que não tem o mesmo índice que ele. Beleza? Então vamos recapitular e ver melhor aqui. Agora vê só. Vamos de novo aqui, vou olhar para esse Y1. Ficou meio bananado, então vamos voltar para esse Y1. Então veja só, esse Y1, ele está em todos os ideais, né, que não tenha o índice 1, né? Então ele está no I2, ele está no I3, ele está no I4, assim por diante. E em particular, ele também está no IJ. Então se ele está no IJ, essa parcela todinha aqui está no IJ, porque você está fazendo um produto de IJ com alguém do anel. Beleza? E aí a gente vai para essa segunda parcela. Essa segunda parcela aqui a gente está com Y2. Se ele está com um índicezinho aqui 2, significa que ele está em todo ideal que não tenha o índice 2. Então, ou seja, ele está no I1, ele está no I3, ele está no I4 e em particular ele também está no IJ. Se ele está no IJ, eu estou fazendo o produto de um cara que está no IJ por alguém que está no anel. Então toda essa parcela aqui está em J. E isso acontece com todas as parcelas para esse lado. E isso acontece com todas as parcelas por esse lado até o YN. Por quê? Porque o YN, né, o YN ele está em qualquer ideal que não tenha o índice N. Então, em particular, ele está no IJ. Então, todas as parcelas estão em J. Bem, mas o que acontece exatamente na parcela J? Porque exatamente na parcela J, o YJ não vai estar em J, né? Porque o YJ está em todos os ideais que não tenha o índice J, certo? Mas vê só, se os índices são iguais, né? Se eu estiver exatamente em cima do índice, então esse elemento menos 1 cai no índice que eu quero. Estou no índice J e estou fazendo o índice J menos 1. Então, com certeza, isso aqui está no IJ por causa desse outro pedaço aqui. Beleza? E aí, exatamente na parcela J, que a gente não garantia que está em J, mas como a gente está tirando 1, então faz cair em J. Então, essa parcela aqui está em J, multiplicado por qualquer coisa que está no anel, continua também em J. Então, você ficou com a soma de todas as parcelas que está em J. Então, ou seja, esse x menos bj está em J, e se ele está em J, ele tem a mesma classe, ele tem a mesma classe de equivalência segundo o ideal J que o BJ segundo esse ideal J. Beleza? E como a gente tomou um J aqui adequado, então aquele sistema lá inicial, ele tem solução. Beleza? Acabou? Não, ainda falta outra parte, né? Que se eu tiver outra solução, então essa solução tem que ter a mesma classe de equivalência segundo o ideal produto de todos os ideais lá, né? Bem, mas vê só, se x1 é uma outra solução, então significa que a classe de equivalência do x1 segundo o ideal I tem a mesma classe de equivalência de BI segundo o ideal I para todo I. Só que o x também já atende isso. Se o x é congruente a todos os BIs e o x1 também é congruente a todos os BIs, então o x1 segundo tem a mesma classe de equivalência que o x segundo todos os i's, né, por transitividade. Beleza? Então, se isso acontece para todos os i's, significa que x1 menos x, ele pertence a i para todo i de 1 até n. Se ele pertence para todo i de 1 até n, ele pertence à interseção de todo mundo, né? E se x1 menos xi pertence à interseção de todo mundo, significa que esses caras estão relacionados segundo o ideal I, né? Então, ou seja, esses caras têm a mesma classe, são iguais, segundo o ideal interseção de todo mundo. Beleza? Então, se duas soluções são iguais, elas são iguais segundo a classe de equivalência desse ideal todo.
Beleza? Bem, um primeiro corolário disso aqui é justamente o teorema chinês dos restos que a gente tinha para números inteiros, né? Porque sejam B1 até BK números inteiros e N1 até NK números naturais, com MDC entre N1 e NJ igual a 1, com I diferente de J, ou seja, esses números N1 até NK são 2 a 2 coprimos. Então o sistema de congruência X congruente a BI mod II, né, para todo I de 1 até K, possui uma única solução xn0 módulo n, e com esse xn0 entre 1 e n, ou seja, qualquer outra solução que existir, ela vai ser congruente a esse x0, né, ele vai ser congruente a um x0, onde esse n é o produto de todos os n1 até nk. Beleza? Então você acha uma e se achar outra, com certeza essa é congruente a essa, módulo esse n todinho aqui. Módulo n, que é o produto desses caras aqui. Beleza? Como é que a gente demonstra isso? A gente não, que a gente é muita gente. Como é que vocês vão demonstrar isso aqui? Isso aí vai ficar como exercício, certo? E qual é a dica aqui? Como eu estou dizendo que é corolário, então você vai usar aquele teorema chinês de resto que a gente apresentou no slide passado, que passou agora, né? O teorema chinês de resto para anéis. Só que a gente vai ter que fazer adaptações, né? Porque aqui são elementos, né? Não são ideais. Aí a gente faz a adaptação devida, né? Qual é a adaptação devida? Esse elementozinho aqui não tem como ser ideal, mas a gente pode tomar o ideal gerado por cada um deles e aí a gente transforma ele em ideais. E o mais bacana é que a gente viu no primeiro exemplo que se o MDC entre eles é 1, significa que todos esses ideais aqui que você tomou são 2 a 2 coprimos. Então, a gente acabou de cair nas hipóteses do teorema chinês de resto para anéis, né? Porque esses ideais aqui que você está considerando estão 2 a 2 coprimos. Então, aplica lá o ideal e você vai ver que vai ter essa conclusão aí. Beleza? Vamos agora ver o corolário que eu tinha falado no início, que é mais interessante que o próprio teorema. Em alguns livros, ele só apresenta aquele teorema chinês de resto, como eu falei, como só um teorema normal, e esse corolário é que ele chama de teorema chinês de resto. Por que esse corolário é mais interessante? Bem, esse corolário é mais interessante porque aqui a gente já tem uma estrutura de anel bacana e isomorfismo entre anéis. E olha que interessante ficou esse isomorfismo, olha. Porque se eu tiver I1 até N ideais em A, tais que esses ideais são 2 a 2 coprimos, ou seja, I1, II mais IJ é A para todo I diferente de J, então A quocientado por esse ideal aqui, que é o ideal produto, é isomorfo A1 quocientado por I1, cartesiano A quocientado por I2, assim por diante, até A quocientado por IN. Então, se os ideais são 2 a 2 coprimos, esse quociente aqui é quebrado em produto cartesiano de cada um separado. Né? Você separa esses produtos aqui de baixo por produtos cartesianos. Né? Aí por isso que esse teorema aqui ele é mais interessante. E já vai ser bem interessante quando a gente estiver falando lá de elementos irredutíveis e anéis de polinômios, né? Mais na frente, né? Já estou dando spoilers do que vai ser ainda, certo? Então vamos demonstrar esse teorema. Aí esse teorema é interessante porque além da aplicação lá do teorema chinês do resto que a gente já viu, a gente vai meio que ver mais ou menos um algoritmo de como se aplica o teorema do isomorfismo para resolver exercícios, certo? Então a gente vai ver mais ou menos um padrão aqui que em geral acontece para a gente mostrar para a gente aplicar o teorema do isomorfismo. Se lembra que no final da aula do teorema do isomorfismo eu comentei que o teorema do isomorfismo é interessante para usar com o isomorfismo de anéis quocientes, né? Com um anel aí qualquer, certo? E é exatamente o que a gente vai fazer. A gente está fazendo o isomorfismo de um anel quociente por um outro anel aqui, né? E um isomorfismo, certo?
Então aí o teorema do isomorfismo vai ser usar uma coisa desse jeito. E a gente vai ser mais ou menos um padrão aqui. O resto é só adaptações, mas a ideia de aplicação do teorema do isomorfismo, em geral, é essa que eu vou fazer aqui para demonstrar esse corolário. Beleza? Então vamos lá. E qual é a ideia? Bem, a ideia é criar um homomorfismo desse anel que está aqui em cima, certo? Nesse outro anel aqui, sobre ejetor. Então eu tenho que criar um homomorfismo desse anel que está aqui, sobre esse anel sobre ejetor, cujo núcleo seja esse ideal que está aqui embaixo, né? Então não é para criar um homomorfismo qualquer. Eu tenho que criar um homomorfismo sobre ejetor e cujo núcleo seja esse aqui de baixo. Por quê? Porque se eu criar um homomorfismo sobre ejetor daqui para cá, cujo núcleo seja esse aqui de baixo, então, pelo teorema do isomorfismo, A quocientado pelo núcleo tem que ser isomorfo à imagem, mas eu criei sobrejetivo, então a imagem é isso aqui tudinho, certo? Então é isso que a gente faz. Mas em geral não, né? Os homomorfismos que vocês vão criar desse anel daqui de cima nesse outro anel aqui da frente, eles são meio que intuitivos, né? Na verdade, dá para saber mais ou menos o que a gente faz para criar. E depois é só testar. Bem, eu tenho que pegar um elemento aqui e levar nesse cartesiano aqui, certo? Mas se esse elemento, então, se esse elemento está em A, o que significa? Eu posso tomar a classe dele sobre esse ideal I1, não é? E da mesma forma, eu posso pegar esse mesmo elemento que eu peguei daqui e tomar a classe dele sobre o ideal I2, não é? E assim por diante, eu posso sair e pegar a classe dele por esse ideal IN. E aí o que eu faço? Só pegar uma enupla formada por essas classes de um elemento que eu pegar aqui, né? Então tá vendo, é meio que intuitivo criar esse negócio. Então como é que é dada a cara desse F? A cara desse F é simplesmente pegar um A e tomar o A, ou a classe de equivalência de A com relação a esse ideal I1, a classe de equivalência desse A com relação ao ideal I2, assim por diante até a classe do ideal até a classe pelo ideal IN desse mesmo elementozinho. Beleza? Então, ó, meio que natural essas coisas aqui, e a gente vai mais ou menos definindo assim. Certo? Então, já criamos um candidato a homomorfismo. Isso é um homomorfismo? Bem, E como é que eu sei que isso é um homomorfismo? Sei porque eu já fiz. Então, o próximo passo é vocês fazerem. Então, verifiquem aí que isso aí é um homomorfismo, né? Mas é fácil, é só ver que separa a soma e separa o produto. Então, a gente já deu o primeiro passo, que criou um homomorfismo. Agora, o interessante era que esse homomorfismo fosse sobrejetor, né? Aí a gente já está caminhando ali para o passo de aplicar o teorema do isomorfismo, né? Então vamos ver que se esse homomorfismo que eu criei é bom e ele é sobrejetor. Mas ele é sobrejetor, né? Aqui é a aula, então é uma aula e ainda por cima eu estou gravando, então a gente não tem teste, né? Aqui já está valendo, né? Então, de fato, esse cara é sobrejetor. Aí como é que eu vou mostrar que esse cara é sobrejetor? Em outros pontos que eu fiz sobrejeções até agora, as sobrejeções elas já apareciam de forma natural, né? Essa aqui já não aparece de forma tão natural. Por quê? Primeiro fato, eu tenho que pegar um elemento lá naquele cartesiano todo, né? E veja a função como eu defini, ele pega um elementozinho e toma a classe desse mesmo elemento em cada anel daquele que está formando o cartesiano. Aqui é o contrário, eu tenho que pegar um elemento naquele cartesiano. Então, no elemento naquele cartesiano, os representantes da classe, eu não estou pegando sempre o mesmo representante de classe, né? Eu estou pegando coisa de forma aleatória. Então, a dificuldade de mostrar a sobrejeção disso já começa em pegar um elemento, né? Porque pegar um elemento aí, eu tenho que pegar um B1, né? Sobre a classe de 1, um outro B2 que não necessariamente é esse daqui, tomar a classe sobre A2 e assim sucessivamente até o IN, né? Se lembra que a lei de formação daquela função lá, desse homomorfismo F, pega a classe de todo mundo igualzinho. Mas só que pegar um elemento qualquer, né? Não é pegar sempre a mesma classe, né?
Então o que a gente quer? A gente não quer mostrar que isso é sobrejetor. Então, ou seja, e o que é ser sobrejetor? É mostrar que que a imagem é igual ao contradomínio. Então, ou seja, a gente tem que pegar qualquer elemento do contradomínio e mostrar que existe alguém lá em A cuja imagem dê esses Bs aqui. Certo? Então, o que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que existe um x em A, tal que f de x coincida com esses Bs aqui. Se existir esse x, então acabou. Ele é sobrejetivo, né? Então vamos dar um passo a mais. O que a gente precisa então? Se lembre quem é o f de x? É a classe x segundo cada ideal desse daqui. Então eu quero o quê? Eu quero que o x, a classe do x com relação ao ideal 1, classe do x com relação ao ideal 2 e assim sucessivamente até o ideal in, seja igual a essa mesma classe aqui. Certo? Então, ou seja, tem que essa núpula ser igual a essa núpula. E essa núpula é igual a essa núpula quando? Quando esses xi barra seja igual ao bi barra i. Né? Quer dizer, esse x barra i seja igual ao bi barra i para cada izinho de 1 até n. E aí? Existe esse x que satisfaça tudo isso? Tem uma solução para essa equação, para esse sistema de equação, né? Bem, para nossa sorte a gente tem, né? E veja bem, a gente está exatamente sobre as condições do teorema chinês do resto, porque esses ideais I1 até IN são dois coprimos, são todos dois 2 a 2 coprimos, e eu estou procurando uma solução desse caso para esses B1 até Bn qualquer. Então, a gente exatamente caiu nas hipóteses do teorema chinês do resto. Então, pelo teorema chinês do resto, né, esse sistema de equação, esse sistema de equação 2, ele possui solução. E o que que significa possuir solução? Existe um x em A que satisfaz isso daqui, né? Ou seja, existe um x em A tal que quando eu calculo f, ele coincide com todos esses caras aqui, não é? Então, essa função é sobrejetiva. Beleza? Então, de fato, essa função é sobrejetiva e esse x aqui que garante, que faz essa coisa acontecer, é garantido pelo teorema chinês do resto. Beleza? Então, a sobrejeção disso aqui não foi por construção, né? Deu um pano para manga aí para a gente fazer. Beleza? Acabou? Matou a situação? Não, tenham calma, não acabou não. Porque se lembra o que a gente faz? A gente já fez alguns passos para aplicar o teorema do isomorfismo, né? Qual foi o passo? A gente criou um homomorfismo, mostrou que ele é sobrejetor. O que falta agora para a gente aplicar, como eu tinha o passo a passo, o algoritmo para a gente fazer, é tentar ver o núcleo desse negócio e ver que o núcleo desse negócio coincide com o ideal que está lá embaixo do A, né? Ou seja, que coincide com o produto dos ideais aí, beleza? E olha, isso vai ser atendido, né? Então, como é que a gente vai ver que isso satisfaz mesmo, né? Então, vamos lá. Pega um x que está no núcleo de f. Vamos ver como é que é a cara desse x. O que é que esse x atende, beleza? E vamos achar de cara quem é esse núcleo. Esse núcleo a gente acha de cara porque aqui vai ser uma série de equivalências, né? Então, vamos ver quem é que está no núcleo. Bem, se lembre que um elemento está no núcleo se somente se o f dele é zero, né? Mas se lembre quem é o zero naquele anel, né? Como eu estou no cartesiano de anéis quocientes, então é o 0, 1, o 0 barra 1, o 0 barra 2 e o 0 barra n, assim sucessivamente. Beleza? Então x está no núcleo, se somente se isso aqui acontece. Então vamos fazer um pouquinho de conta. Lembre lá pela lei de formação quem é o f de x. Então, o f de x, ele é isso aqui, né? O x1, pela lei de formação, né? O f de x é o x1 barra a x barra segundo o ideal i1, x barra segundo o ideal i2, até o x barra segundo o ideal in. E isso tudo tem que ser igual a esses zeros aqui. Beleza? Então, vê só. O que a gente tem? A gente tem que
A classe de equivalência segundo cada ideal I tem que ser a classe de equivalência do zero segundo cada ideal I para todo I de 1 até N, né? Ou seja, esse X, um elemento tem a mesma classe do zero, lembre que um elemento tem a mesma classe do zero se somente se ele está no ideal, né? Então, ou seja, esse X tem que pertencer a cada ideal I para todo I de 1 até N, né? Se x está em cada ideal I desse, significa que x está na interseção. E lembrando que esses ideais são 2 a 2 coprimos, a interseção ele coincide com o produto, né? Então, esse x tem que estar no produto desses I1 até N. Ou seja, o núcleo coincide com o produto, né? Porque por um lado, você se pegar x pertencente ao núcleo, isso implica que o x está em todos os produtos. E se x está em todos os produtos, você vem voltando e conclui que x está no núcleo. Então, esse conjunto é igual a esse conjunto. Beleza? Então, vê só o que a gente já fez. A gente criou um homomorfismo sobrejetor, né? Cujo núcleo dá esse ideal aqui, né? Então, pelo teorema do isomorfismo, A, quocientado pelo núcleo que a gente acabou de achar, ele é isomorfo à imagem, né? E a gente criou sobrejetivo, então a imagem é todo o contradomínio desse F que a gente criou. Beleza? Então, vê só. O que a gente fez aqui foi um teorema interessante que dá para separar, né? Mas o mais interessante aqui é que a gente viu como é que se aplica, né, um algoritmo, mais ou menos um script, né? Um algoritmo não, mas um script de como a gente aplica o teorema do isomorfismo, né? Criar um homomorfismo sobrejetor, né? Entre o anel que está em cima e o anel que aparece lá do outro lado, cujo núcleo é o ideal que você está fazendo o quociente lá, né? Certo? Então esse é mais ou menos um script de como você vai aplicar o teorema do isomorfismo e quando é que você vai ter o sentimento mais ou menos como que quando é que você aplica o teorema do isomorfismo, né? Para quando mostrar isomorfismos dessa forma, de A quocientado pelo núcleo, de A quocientado por um ideal e isomorfo a alguma outra coisa lá. Isomorfo a algum outro anel. Daí a gente viu que esse anel, porque como exercício cartesiano de anéis é um anel, né? Eu acho que da primeira aula esse exercício. Bem, pessoal, isso foi a aula de hoje. Espero que todos tenham aprendido um pouco mais sobre teoria dos anéis. E se você aprendeu um pouco mais e gostou do vídeo, então não precisa dar like, não precisa compartilhar esse vídeo, nem tampouco me seguir em rede social nenhuma. Até porque eu não tenho rede social nenhuma além do YouTube e o WhatsApp. Bem, mas se você sente uma necessidade incontrolável, quase que incontrolável de seguir alguém ou alguma coisa, siga o canal do Departamento de Matemática da UFRPE, certo? O canal é DM UFRPE e está na descrição do vídeo aí mais embaixo. Sigam lá, lá é muito mais interessante do que seguir meu canal, porque essa aula estou fazendo agora durante esse período remoto, disponibilizando aqui, mas eu acho que provavelmente não vou fazer mais nada para esse canal além dessas aulas. Tá ok? Mas aí seguindo o canal do Departamento de Matemática é muito melhor, porque lá tem palestras, tem mini cursos, tudo que já foi ofertado e o que será ainda ofertado online, que vale muito a pena ver. Palestras interessantíssimas, encontros e congressos inteiros feitos de forma online, de forma remota, e material muito vasto que sempre está sendo atualizado. Então, se quiser seguir alguma coisa, segue lá o DM UFRPE. Bem, no mais, deixo agora com vocês as referências que eu uso para fazer essas aulas. Até a próxima. Com santos que já foram homens de pecado. De repente os santos falam, toca a Deus um som maneiro. E Deus fala, aguenta